A Terra é redonda, embora alguns o neguem, envolta pela atmosfera, cuja espessura varia de 80 a 800 quilômetros. Da superfície, sem obstáculos à vista, por exemplo, no mar aberto, parece estarmos num plano horizontal. Despreze as pequenas ondas. Coberto pela chamada abóbada celeste. Na verdade, mais uma cúpula que uma abóbada, ou melhor ainda, uma calota celeste. É como percebemos a atmosfera. Mar aberto ou lençóis maranhenses, há quase só referências cosmológicas. O areal, o céu, as nuvens, o sol, a lua, as estrelas. Estamos perdidos como no Labirinto do Deserto, do conto de Jorge Luís Borges. A diferenciação, da qual depende a ordem percebida e nossa orientação nela, é fraca. Resulta da sutil variação na ondulação da areia, um laguinho aqui, outro ali. Numa entrada da praia de Flecheiras, Ceará, transladamos nosso corpo. O movimento faz o centro da calota seguir conosco, uma calota mutante enquanto dure a translação. Nossos estímulos e nosso deleite são correlatos ao que vemos a cada momento. Estímulos costurados no tempo por nossa memória e nossa imaginação. A memória curta, do que vimos cada segundo antes, a memória longa, do que guardamos de outros tempos e espaços, a imaginação, do que veremos a seguir, que se confirma ou que surpreende. O espaço entre o aparente plano horizontal e a aparente superfície da calota que nos cobre é a matéria-prima da arquitetura. Seus atributos fazem-no adentrar os 7 buracos de nossa cabeça, mais os poros da pele. Certos atributos podem sobressair na formação da imagem do lugar em nossa memória. Os alísios da praia em nossa pele. As dimensões grandiosas de um centro cerimonial pré-colombiano em nossos olhos. Os 10 segundos de reverberação sonora no restaurante dos monges do mosteiro de Alcobaça em nossos ouvidos. O espaço é moldado, primeiro, naturalmente, na escala do tempo geológico, e configurado por acidentes naturais, rios, lagos, mares, praias, planícies, colinas, montanhas, vales, cânions, baías. Na praia, há ordem espacial, que permite nossa orientação nela. É mais forte que nos lençóis maranhenses. Agora, uma primeira distinção marcante: a praia versus o mar. Não vemos tudo o que está à nossa volta simultaneamente. Nossa visão não é panóptica. Para isso, carecia ter uma lente tipo olho de peixe no topo de nossa cabeça. Não temos. Porém, giremos o corpo, fixo no mesmo ponto, no centro da base da calota, que ainda apreciamos praticamente íntegra, apenas com pequenas mordidas no limite da praia, compostas pelo coqueiral e pelas casas baixas.
Comparado à praia, o deserto do Sinai tem dentadas maiores na calota. Esboça-se uma configuração mais forte. Formam-se aquis e alis, que se acentuam no Atacama. Um caminho em primeiro plano, a elevação suave à esquerda, outra à direita em segundo plano, a montanha nevada ao fundo. Começamos a estar mais claramente dentro de um lugar. Ao longo do rio Li, China, as inesquecíveis montanhas reduzem ainda mais a percepção da calota. No Grand Canyon, além da forma e das dimensões absolutas e relativas dos espaços, notem, primeiro, as barreiras e as permeabilidades aos nossos corpos, que facultam, ou não, nosso movimento, como a possibilidade de caminhar pelas margens dos rios ou a impossibilidade de fazê-lo nos promontórios. Segundo, a opacidade visual dos rochedos laterais, contra as transparências que permitem vislumbrar o vale a perder-se à distância. Aqui, a calota é também moldada pelos planos e volumes construídos, que mordem o espaço natural, por vezes com dentes afiados, como em Balneário Camboriú. Desculpem a analogia, estou lendo Drácula. Violamos sua ancestral franquia, nas palavras de Evaldo Coutinho. Extraímos dela um bocado e o reconfiguramos à nossa conveniência. A depender da nossa distância aos prédios, a calota perde sua metade, ou mais. E há situações em que da calota resta apenas uma nesga, como aqui, usando-se a lente olho de peixe. Ou as situações onde da calota não resta nada, quando passamos, por exemplo, ao interior de uma sala de concertos. Na Filarmônica de Berlim, sequer se insinua a luz natural. Contudo, os atributos arquitetônicos são ainda os da realidade prístina, os atributos do espaço real. Formas, dimensões absolutas e relativas, permeabilidades e barreiras, opacidade, transparência, translucidez, reflexos, luz e sombra, cores, ruído e silêncio, aromas, temperatura e umidade do ar, parado e em movimento. Daí a arquitetura ser única, como escreve Evaldo Coutinho. Abre aspas. A arte arquitetônica, ao inverso das outras, lida com o espaço real e os artifícios que o autor porventura emprega no tratamento desse mesmo espaço não são de molde a despilo de sua real natureza, importando em condicionamentos que dirigem àquela realidade a certa disciplina de recepção. A mesma realidade vindo a ser, não algo nascido sem especial destinação, eternamente neutro em face de quem se lhe avizinha, mas algo que, existente desde o início do mundo, com impessoal objetividade, agora se apresenta com a sua natureza mais conforme às sensibilidades humanas, tudo por efeito do tratamento que lhe imprimiu o arquiteto. Fecha aspas. No entanto, talvez o querido mestre se engane quanto à neutralidade dos lugares da natureza. Estes, por exemplo, têm personalidade. E que personalidade! Tanto quanto lugares artificiais bem concebidos. Personalidade advinda igualmente dos atributos essenciais dos seus espaços. No entanto, uma arquitetura do natural. A expressão não é uma contradição em termos. Agora, ilustro como a arquitetura do artificial
a expressão não é uma redundância, manipula os mesmos atributos essenciais do espaço real. Neste filme, trato mormente dos espaços internos de um prédio, os de nossa casa de Sobradinho, Brasília. Ilustro a maneira como a arquitetura incorpora, ou seja, ao mesmo tempo, reflete e reproduz formas de pensar, sentir e agir. Como inclui memórias e afetos, como está no aqui e no agora e como resgata a história. Esforcei-me por apenas descrevê-la, mas se ela é boa ou ruim, ética, bela, feia ou uma obra de arte, estética, gentil ou hostil com o meio ambiente natural, ecologia, aí isso é com vocês. O plano piloto de Brasília fica num território em forma de calota. Agora, uma calota como atributo do relevo, dentro da bacia do Lago Paranoá. Os divisores de água que a cercam são visíveis de quase qualquer ponto do plano. São lindas as vistas, ao contrário, agora, dos divisores de água para o plano. Nossa casa fica num bairro sobre um dos divisores de água, 300 metros acima do plano, 23 quilômetros do centro de Brasília, 3 a 4 graus Celsius a menos de temperatura. Neste trecho da avenida principal está o comércio do bairro. Mas como o bairro é de condomínios fechados, abundam muros, cercas e guaritas, embora por vezes floridas e coloridas. Todos chegam e saem de carro, exceto os empregados. A elipse marca nosso condomínio e o círculo cheio assinala a casa que aqui está em seu lote. A residência fica numa esquina, o terreno tem 20 por 60 metros, 1.200 metros quadrados, com 5% de declividade no sentido norte e sul. Os 350 metros quadrados de área construída do corpo principal estão na metade sul do terreno. Há 22 anos mudamos para cá, no dia do solstício de inverno, em 21 de junho de 1999. Em 2014, construímos um apartamento de serviço de 35 metros quadrados, que irei comentar. As imagens ilustram a composição volumétrica do corpo principal. 4 volumes trapezoidais giram em torno de um átrio. Busco a identidade do edifício em algum ponto entre o purismo de um único volume paralelepípedo, como na Ville Savoie, firulas na cobertura à parte, de Le Corbusier, e o paroxismo da quantidade e da diversidade de elementos do Museu Guggenheim em Bilbao, de Frank Gehry.
De certo, estou mais próximo do primeiro. De início, os volumes eram mais perceptíveis. Ao longo dos anos, a casa pudicamente vestiu-se de abacateiros, mangueiras, goiabeiras, papoulas, jasmins, roseiras, azaleias, buganvílias. Quase 2 décadas separam o antes e o depois nestas imagens. Os trapezoides em alvenaria rebocada, predominantemente opacos nas cores primárias, contrastam com a pérgola metálica, vazada, branca. No cinema ou na música, o espectador é escravo do tempo do autor. O ritmo é intrínseco à obra. Na arquitetura, ao contrário, eu sou o senhor do tempo da apreensão. Ao rodearmos a casa, a calota celeste se configura e reconfigura. Os volumes são ocultados pela vegetação ou se desnudam. A pérgola reina a 6 metros de altura, mas o jasmineiro disfarça sua metade. A opacidade das paredes esconde a calota celeste, a transparência da pérgola a revela. Os trapezoides encobrem o céu quando juntos à calçada, exibem-no quando se afastam. Da arquitetura moderna brasileira, a casa evoca os volumes trapezoidais. Mas em vez dos pátios, como nestes magníficos projetos de Rino Leve, emprego o átrio, de atributos distintos. Do neoplasticismo vêm as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, e os valores primários, preto, branco e cinza, como em Pierre Mondrian. Mas dos móveis e prédios, como em Gerrit Rietveld, não trago os planos autônomos, que em vez de se juntarem pelas quinas, se interceptam. A independência é marcada por cores diversas. Embora me fascine, tampouco trago de Richard Neutra sua arquitetura diáfana, a transparência, os planos virtuais apenas sugeridos por delicados elementos verticais e horizontais. Porém, de Luiz Barragán, busco as texturas e a luz. Do Le Corbusier tardio, adoto a decomposição do prédio em volumes, não em planos, como nos neoplasticistas. E aplico medidas do modulor. Finalmente, trago influências da Escola do Recife, particularmente de seu mestre e mentor, Delfim Fernandes Amorim. Português naturalizado brasileiro, aportou no Recife em 24 de dezembro de 1951, ao emigrar da terra natal. Fui privilegiado ao tê-lo como professor de projeto
no curso de graduação da então Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Os vínculos com a arquitetura brasileira já vinham de sua obra em Portugal, como na solução em Telhado Borboleta, na Casa Dimas Maia, de 1950. Mas é no Recife, particularmente nos seus projetos para residências, que descobre verdadeiro ovo de Colombo. Luiz Amorim escreve ao comentar a Casa Serafim Amorim. Abre aspas. Os elementos tipificantes que a constituem, a coberta em concreto armado com pequena declividade, protegida por telhas de barro, o uso extensivo de azulejos e revestimentos cerâmicos, as extensas superfícies permeáveis ao vento, a continuidade do espaço interior em constante tensão com a privacidade necessária, foram manipulados em cada nova encomenda, tanto pelo prazer da criação, quanto pelo atendimento às especificidades do homem e do lugar. O enraizamento de alguns destes elementos que a tipificam no construir popular, particularmente na aplicação da telha-canal sobre laje em concreto, raramente tem sido comentado. Fecha aspas. Nossa sala e o ateliê e a varanda contíguos mostram como a leve declividade permite vencer grandes vãos numa só água, sem muita variação no pé direito. Também facilita a acomodação ao terreno. Lajes inclinadas em várias direções facultam uma dinâmica espacial. De Delfim Amorim vem também o emprego de azulejos decorados, em planos internos e externos das casas e, em maior escala, em fachadas de prédios de apartamentos. É a sua arquitetura de hoje, como escreve. Abre aspas. A designação de arquitetura moderna, prefiro a de arquitetura de hoje, para me referir às realizações arquitetônicas dos últimos 30 anos. A arquitetura de hoje é animada por um movimento irreprimível. Não há força do espírito ou da matéria capaz de o deter, como não há força capaz de alterar o natural evoluir da história. Porque se trata de uma atividade que se caracteriza por dois fundamentais aspectos, o científico e o artístico, o utilitário e o emotivo. Porque se trata de um assunto que envolve, em condições particulares, o que é objetivo e o que é subjetivo. Fecha aspas. A casa acomodou-se ao relevo em 4 planos, aqui assinalados em suas cotas. Primeiro, o da garagem e lavanderia, separados no desenho para clareza, mas que ficam aqui embaixo. É o nível da rua ao sul, digamos, cota 0. Segundo,
o nível dos quartos e do escritório, cota 1,10. Terceiro, o nível do mezanino, que fica sobre a garagem, acessado pelo escritório, cota 2,25. Quarto, o nível do vestíbulo, lavabo, sala, cozinha, átrio, varanda, ateliê e alojamento de serviço, cota 2,20. Vamos fazer este percurso da calçada do outro lado da rua até o centro do átrio, neste ponto. O que nos diz esta sequência quanto à percepção da calota celeste e ao jogo de ocultamentos e revelações? Vamos refazer o percurso, digamos, analiticamente. O ponto do começo é o da visão máxima da calota celeste, mordida à nossa frente pelo volume azul e pelo amarelo, pela vegetação e pela abóbada pergolada. À medida que me aproximo, a casa vai roendo a calota de baixo para cima. Dou uma primeira parada na calçada. Represento o espaço que me rodeia neste ponto, pelo que Michael Benedict chamou isovista, partindo da noção de que, num dado lugar, abre aspas, eu não vejo tudo de onde estou. Uma vez ciente da quantidade de espaço que você de fato vê, como um volume ou um vão de espaço com você dentro dele, então você pode dar o próximo passo e determinar seu tamanho e sua forma. Mais formalmente, o montante de espaço visível para e de um ponto x é chamado isovista em x. Isovistas pertencem ao mundo, esperando por olhos. Fecha aspas. Esta é a espinha dorsal do condomínio. Proliferam muros e cercas. Só a nossa casa e mais uma abrem para ela. As outras o fazem para as vias transversais, para onde dá nossa garagem. Do ponto na calçada, note os obstáculos que configuram o que vejo, numa panorâmica de 360 graus. Imagine um plano na altura de seus olhos. A isovista do ponto em que você está é o âmbito espacial desimpedido de obstáculos opacos neste plano em todas as direções. Agora represento o que vejo bidimensionalmente, em vermelho. Chamo isovista 1.
Se olho para a fachada, o que está às minhas costas e que guardo na memória está também representado em vermelho, assim como alguma visibilidade do interior da casa através das vidraças. Enquanto abstração planimétrica, ela ignora o que está acima da minha cabeça, a parte da calota celeste desimpedida, crucial na percepção deste espaço. Há aqui outra evocação. Na sequência da entrada da casa romana clássica, este ponto corresponde à rua defronte do pórtico. E há um correlato comportamental curioso e imprevisto, sugerido pela isovista. Este ponto é entendido como totalmente público. Estranhos à família pressionam o botão da campainha e esperam na calçada sem sequer pisar na rampa de tijolos. Sigo mais um pouco e paro a meio caminho da rampa que leva à entrada. Isovista 2. O campo visual atrás de mim encolheu, dados o volume azul à esquerda e a cerca viva à direita. Note que a rampa é trapezoidal em planta. A isovista 3 é a do patamar, junto à porta. Ela encolheu mais. Para cima, quase não temos a calota celeste, porque o patamar, ainda externo e aberto, todavia é coberto por uma laje. Na sequência da casa romana, este é o ponto correlato ao pórtico, espaço ainda público, junto à porta de entrada. Quanto aos comportamentos, simples conhecidos, quando chegam à casa, tocam a campainha e seguem até este ponto. A isovista sugere que eles podem fazê-lo, isto é, subir a rampa e esperar num sítio que não é mais público, porém tampouco é o âmbito privado fechado da casa. Entrei na casa. A isovista 4 é a do vestíbulo. Já vislumbro grande parte do átrio, a cozinha e parte da sala. Na sequência da casa romana, o exato correlato é o vestíbulo. Chego à altura do corredor que leva à direita à sala, à esquerda aos quartos, num plano inferior. A expansão espacial súbita surpreende. Percebo o átrio inteiro, uma parte maior da sala e o grande eixo norte-sul, a criar uma transparência que atravessa a casa do pomar ao norte, a rua ao sul. A isovista 5 mostra uma explosão espacial a irradiar-se em todas as direções. Parentes e amigos chegados não esperam fora, simplesmente abrem a porta, entram até este ponto e chamam por nós. Rosa, menina, Fred. Mas ainda não estou dentro do átrio, o que somente acontecerá agora. O processamento nos diz que a área da isovista é apenas ligeiramente inferior à daquela anterior.
A perda da visibilidade do eixo transparente norte e sul da isovista 5 não é compensada pelo ganho do que vemos na sala. O correlato romano, claro, é o átrio, e há outra evocação: o impluvium romano. Na nossa casa, transmutado na pequena fonte. E há uma dimensão lúdica a mais, que chamo Efeito São Pedro. Desde a entrada da Praça de São Pedro, em Roma, a 568 metros do centro da cúpula, no interior da igreja, à medida que nos aproximamos da catedral, a cúpula vai sumindo, pouco a pouco escondida pela fachada. A partir de 248 metros, nada mais vemos dela. Percorremos agora essa imensa distância. Para comparar, é a dimensão de um lado de uma superquadra de Brasília, até estarmos embaixo de seus monumentais 140 metros de altura. Ela parecerá muito mais alta do que antecipávamos. O mesmo efeito temos na Catedral de Brasília, projeto de Oscar Niemeyer, que não escondia seu gosto pelas ilusões ópticas. Lá fora, baixamos no túnel, negro e em penumbra, a 60 metros do centro da nave, quando o prédio, visto do exterior, some de nossa mirada. Ao adentrá-lo, o espaço deslumbra em luz, cores, delicadeza, dimensões, forma. Adjetivos escasseiam. Na nossa casa, efeito similar foi buscado, contudo em pequena escala. No percurso entre a calçada e o átrio, a laje que cobre a entrada oculta a abóbada pergolada a partir de 7,5 metros de distância do seu centro. Redescobrimos a abóbada somente quando alcançamos o átrio. Enquanto os afrescos das casas de Pompeia são evocados pelos azulejos decorados de Petrônio Cunha, trazidos do Recife e realizados pelo mesmo mestre azulejista que trabalhou para Delfim Amorim, um orgulho, o que mais surpreende a isovista não mostra. Nosso olhar é puxado para o alto, para o correlato do compluvium romano, a abertura encimada pela abóbada pergolada, a resgatar uma parte da calota celeste para o interior da casa. Tampouco a isovista mostra o murmúrio da fonte, o canto dos pássaros, o aroma do jasmineiro em flor, a invadir o coração da morada à tardinha, o cheiro dos primeiros pingos de chuva que emana dos tijolos do átrio depois da seca prolongada.
há outros afetos e memórias. Projetei a casa logo depois de uma visita a Teotihuacan, México, sítio arqueológico mais conhecido por sua arquitetura monumental que por suas casas-átrio. Átrios encontram-se nos 5 continentes através dos milênios. Ao usufruir o átrio como centro da casa, nossa mente retorna à América pré-Colombo, à Andaluzia, à Pompeia. O átrio é o rio Capibaribe, no centro de minha Recife natal, ladeado pela Rua da Aurora, a cozinha, onde bate, farto, o sol nascente, e pela Rua do Sol, circulação para o resto da casa, onde o sol poente é filtrado pelo jasmineiro a proteger os quadros. A poda periódica controla a luz. Le Corbusier tem uma definição célebre. Abre aspas. A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Fecha aspas. De certo é o caso de Ronchamp, Marseille, o Centro Carpenter para as Artes Visuais, em Cambridge, nos Estados Unidos da América, e a Assembleia Nacional, de Chandigarh. Na definição, a ênfase é escultórica, diria Evaldo Coutinho, mas pode-se contrapô-la a esta analogia do mestre franco-suíço com a música. A sinfonia, somente apreensível à medida que nossos passos nos levam, nos situam e nos deslocam, oferecendo à nossa vista o alimento dos muros ou das perspectivas,
o esperado ou inesperado das portas que descobrem o segredo de novos espaços. A sucessão das sombras, penumbras ou luzes que o sol irradia penetrando pelas janelas e vãos. Fecha aspas. Sua Promenade Architecturale, espacial por excelência. Também Benedict traz o espaço para a boca de cena. Abre aspas. Todos os espaços habitáveis são cheios de luz. São cruzados por caminhos de fótons, advindos de todos os pontos de todas as superfícies, e mirando para outros pontos e outras superfícies, ricocheteando para frente e para trás, para criar uma trama infinitamente densa e delicada de caminhos, ou raios, orientados em todas as direções. Fecha aspas. Estes exemplos me encantam. Procurei reinterpretá-los em nossa morada. Às vezes a luz é difusa, noutras, os raios são quase palpáveis. Os desenhos do astro-rei a mudarem nas horas do dia e nos meses do ano. Quanto menos se vê o próprio sol, mais fascinante o caso. Destes 19 lugares, não fomos a 3. Um dia. Quantos vocês reconhecem?
Luiz Amorim apelidou nosso átrio Mensageiro do Tempo.
As telhas cerâmicas de capa e canal sobre a laje são um eficiente isolamento térmico. Mas, bioclimaticamente, a casa não é propriamente pernambucana. Os cobogós têm razão mais expressiva que prática. A transparência e o desenho da luz, não a circulação do ar. O clima ameno do Planalto dispensa a brisa na nossa pele. O envoltório do edifício fica quase sempre fechado. O ar quente é retirado pelo efeito chaminé do átrio ou dos jardins pergolados. Transparências para o exterior, além dos panos de vidro fixos, são basculantes metálicos, que proporcionam iluminação e segurança. Clarabóias furam a laje e complementam a iluminação do basculante no escritório. Paredes duplas para leste e oeste e os jardins pergolados contribuem para a grande inércia térmica. Quando lá fora a temperatura varia de 12 a 25 entre a noite e o dia, aqui dentro de casa ela fica entre 20 e 22 graus Celsius. Para voltar à pernambucanidade, ela também está na cerâmica de Brenan, vinda do Recife, a mesma para a casa toda, a revestir os pisos numa tonalidade, as paredes noutra. E como estamos na serra, acordamos frequentemente envoltos em neblina, mas ao canto dos pássaros. O miolo aberto da casa tem um preço acústico. O som se espalha, os decibéis da TV na sala são negociados quando há trabalho no escritório. E se a negociação falha, aplica-se um plano B. O trabalho é realizado no quarto. A propósito, esta é uma mesa de Maurício Azeredo, de quem temos mais 4 peças a embelezarem nossa casa. As placas de aquecimento solar evitam, praticamente o ano todo, dada a intensa insolação do Planalto,
uso do chuveiro elétrico. As águas da chuva são absorvidas no próprio terreno. Os jardins dos quartos coletam as águas que caem na empena leste. No pomar, para onde se volta a empena norte, o relevo é moldado de forma a alagar antes de pôr as sobras da piscina de grama para a rua. Quase nunca acontece. E a cereja do bolo: somos mais que autossuficientes em consumo energético. Nossa geração é superavitária. Exportamos o excedente para o sistema. Economizamos água dos nossos reservatórios hidroelétricos. Estudos comparativos favorecem a caracterização de dado fenômeno. O confronto destas pesquisas de Luiz Amorim, Francinei França, Juliane Hanson e Edja Trigueiro com nossos resultados ajudará a detectar a identidade desta residência. Para começar, o desenho da cozinha está longe de ser funcional, como na famosa Cozinha de Frankfurt, concebida por pioneiros do movimento moderno em 1926, cuja compacidade visava a minimizar gestos e movimentos. Entretanto, para Stanford Anderson, a função em arquitetura é uma ficção em dois sentidos. Primeiro, a maneira de organizar uma prática no espaço já nasce social. Portanto, a função é uma ficção no sentido de uma narrativa. Segundo, fazer uma arquitetura funcional é uma impossibilidade porque a arquitetura é determinada por uma multiplicidade de expectativas sociais, eventualmente a subverterem necessidades práticas. Portanto, a função é uma ficção no sentido de uma mentira. Nossa cozinha é nossa ficção. A cozinha se alonga, os equipamentos são colocados em linha de um lado só, para maximizar a transparência para o miolo da casa e definir um dos lados do átrio. Olha quanto me mexo para fazer um simples chocolate. Bem, não tão simples assim. Os recortes no edifício, franqueando ao âmbito público espaços legalmente privados, favorecem a legibilidade da volumetria, porém são mais que isso. Dão a impressão de trazer a rua para o miolo do prédio, e o fazem. Ao furar a volumetria, a rampa aproxima sintaticamente fora e dentro, ou seja, os âmbitos público e privado.
Aberta a porta, vemos a cozinha transparente através do átrio. Nesta planta, são mostradas as possibilidades de deslocamento entre cômodos. Nas técnicas da teoria da sintaxe espacial, o exterior é uma unidade morfológica. Os espaços da casa, inclusive o exterior, são representados por círculos e suas conexões por linhas. A planta é traduzida num grafo justificado, feito a partir do exterior. Este ponto aqui mostra os níveis de profundidade dos demais cômodos com relação a ele. Por exemplo, quantas bolinhas eu tenho de atravessar para ir da rua ao meu quarto. Analisada a acessibilidade de todos os espaços com relação a todos os demais, o espaço mais acessível do sistema, neste caso, é o exterior. Na amostra de França, para as casas de classe média em Brasília, o exterior nunca é o espaço mais acessível. E em 70% dos casos, ele é o mais inacessível. Elas são introvertidas, ao contrário da nossa, extrovertida. Plasticamente, nossa casa é mais opaca que transparente. Socialmente, é o contrário. Comparem a casa átrio com esta casa da amostra de França. Apesar de ter menos espaços, ela é 3 níveis mais profunda em relação à rua. O setor íntimo é constituído por um único ramo, conectado ao resto da casa por 3 espaços de circulação. Na nossa casa, o setor íntimo não é constituído por ramos, mas por vários anéis de permeabilidade. Os quartos se conectam entre si por circulações, mas também pelo escritório e pelo jardim. Você pode fazer múltiplas rotas entre quaisquer lugares. Crianças que nos visitam ficam fascinadas. A casa é simultaneamente facilitadora de encontros e de esquivanças. É ótima para brincar de esconde-esconde. Verdade? Os quartos profundos aproximam nossa casa das modernas, mas suas múltiplas ligações a afastam. Ela tem anéis como as casas pré-modernas estudadas por Edja Trigueiro no Recife, mas estas são bem mais profundas, a configuração formando um cordão, ao longo do qual ficam pendurados vários anéis. Como na nossa, nas casas ecléticas, portas de quartos são visíveis das áreas sociais ou mesmo abrem diretamente para elas. Isso pode acontecer nas casas modernas, mas é incomum, pelo menos nessa intensidade. A residência mescla os setores tradicionais, social, íntimo, de serviço. A tal ponto que prefiro outra classificação dos espaços, menos funcional, mais sintática. Fechado, posso isolar-me por portas. Aberto, não há portas a isolar o cômodo. Isso é chamado grau de abertura. Compare os espaços não isoláveis por portas, abertos, por exemplo, não posso fechar-me na sala, com os isoláveis, fechados, posso fechar-me no quarto. Eis o resultado em planta da casa inteira. E aqui está uma comparação da nossa casa com casas da amostra, primeiro de Francinei França, para casas de classe média em Brasília, segundo, de Luiz Amorim, para casas de arquitetos no Recife, terceiro, de Juliane Hanson, para casas de arquitetos em Londres, e quarto, de Hanson também, para casas do mercado imobiliário inglês. Na estrutura espacial, o tipo de espaço segundo a permeabilidade diz muito. Sintaticamente, são 4 tipos. A é um espaço terminal, como um beco sem saída. B é uma passagem para um espaço A.
parte de um ramo de uma árvore. C é um espaço que pertence a um anel de permeabilidade. D é um espaço que pertence a mais de um anel de permeabilidade. Comparei nossa casa com uma amostra de Juliane Hanson, de casas dos Star Architects, Mário Botta, Richard Meyer, John Hesduk e Adolphe Lux. Considerei as medidas médias delas. A grande diferença está na anelaridade da nossa. 74% na casa Átrio, contra 54% na amostra de Hanson. Isso significa as duas categorias somadas, C e D, aquelas que representam espaços que pertencem a anéis de permeabilidade. Na nossa casa, um único espaço é um ramo de árvore, espaço tipo D, 2,6%, enquanto nas outras há quase 10 vezes mais. Isso implica maior isolamento entre as categorias sociais nessas casas. Contudo, se essa pouca distância sintática é boa ou ruim, depende da semântica. Quem são as pessoas envolvidas, por exemplo, na relação patrão-empregado. Juliane Hanson, coautora com Bill Hiller do clássico The Social Logic of Space, 1984, que depois assina sozinha o brilhante livro Decoding Homes and Houses, 1998, hoje uma premiada artista plástica, chama a atenção para, abre aspas, a diferença entre descrever as propriedades objetivas de uma casa e a interpretação subjetiva do que essas propriedades podem significar experiencialmente e socialmente. Fecha aspas. Transparência e acessibilidade podem implicar proximidade afetiva, quando os empregados são também parentes, ou pode significar vigilância intrusiva, quando não são. As duas situações já aconteceram conosco. A suíte de serviço fica no anel de permeabilidade no miolo da casa, portanto muito acessível aos não empregados. Passamos pela porta dos aposentos a todo momento. Em 2014, os aposentos viraram um espaço multiuso e construímos um alojamento de serviço independente de 35 metros quadrados, sala, quarto, cozinha, banheiro, na parte norte do terreno, eliminando parte do pomar. Na estrutura de visibilidade da casa, o ponto-chave é o meu sítio de trabalho no escritório. Nesta imagem, quanto mais quentes as cores, mais o local é visivelmente próximo de todos os demais. Resquícios do senhor de engenho a perscrutar seus domínios. Sincronização espacial, na teoria da sintaxe espacial, quer dizer o poder de um espaço ordenar outros em torno de si, assim como sua gente. Além dos aspectos bioclimático e expressivo de pátios da arquitetura moderna brasileira, na nossa casa, a sincronização convexa, duas dimensões em planta, o átrio, e a sincronização axial, uma dimensão em planta, o eixo norte-sul, tem uma dimensão social. As medidas mostram que eles são o coração sintático da casa. Costuram seus espaços, abrigam uma densa rede de caminhos,
favorecem a proximidade física e a visibilidade interpessoal. O genótipo desta casa, isto é, a essência de sua organização, contrasta com o de outras casas modernas assinadas por arquitetos, com o de casas do vernáculo de classe média e com o de casas pré-modernas. Quiçá a peculiaridade implique uma configuração própria, informada por lembranças e afetos pessoais. Para nós, a casa tem um alto valor de uso. Não estou seguro quanto ao seu valor de troca. Evaldo Coutinho, sim, novamente o grande mestre, instaura uma distinção entre os produtos da simples beleza, da perfeição manual ou técnica e as obras de arte. Abre aspas. É na obra de arte que a intuição se efetiva, que o sentimento das coisas se mostra em busca de adesões, entendendo-se nesse explícito mistério as artes propriamente ditas e mais os sistemas filosóficos, que também são obras de arte, do mesmo modo que estas são também filosofias. Fecha aspas. Ele adere à dicotomia clássica Apolo-Dionísio, intuição contida versus intuição liberada, para resumir visões de mundo. Faço uma síntese de atributos apolíneos e dionisíacos como formadores de visões diferentes. Regularidade geométrica, irregularidade geométrica. Simetria, assimetria. Economia de meios, contenção. Profusão de meios, exuberância. E assim por diante. Em que águas filosóficas navega nossa casa? Em 2013, metade da varanda para o quintal foi fechada para formar um ateliê de costura e de patchwork. Hobby de Rosa, minha esposa.
Estamos próximos a uma reserva ambiental. É enorme a quantidade e variedade de pássaros. Alguns são abusados. Os sabiás do campo atravessam a pérgola do átrio e vêm comer na mesa da cozinha. Os recitais são memoráveis. Na sala, o forro de madeira define o tempo ótimo de reverberação. A sala é uma concha acústica para o átrio.